Oi, Márcia, boa tarde, você nos ouve? Boa tarde, estão me ouvindo? Professora Rafaela? Boa tarde. Oi, Márcia, boa tarde, você nos ouve? Joia, tudo bem então. Eu só estava testando aqui para ver se estava tudo ok. Aqui vai ter trabalhos, mas não sei se São os trabalhos turismo. Não, eu acho. É o 267, 284, 604, 1427. Você vai apresentar um desses trabalhos, é isso? Já que eu organizei isso aqui. Você sabe onde que é a sala que estou organizando, ali no corredor C, da secretaria? A primeira porta, que é uma porta de vidro. Procura o Paulo na porta, porque ele, aí você fala, olha, eu fui nessa sala, mas estou tendo apresentação de outros trabalhos. Que vai ter apresentação aqui híbrida, mas é de finanças comportamentais. Tá ótimo, então, obrigada. Como é no mesmo horário, se fosse depois, né? Tá ótimo. Vamos lá, tá tudo certo, Rafaela? Aqui tudo certo, tudo certo. Ah, a tela não está funcionando. Tela. Comecei ligando o Zoom. É para ligar o data show? Espera aqui de cima. E eu também, baixinho. Você consegue tocar aqui no botão? Isso. Obrigado. Você baixinho sem querer subir na... subir na cadeira. Acho que vai agora. Todo mundo vai apresentar via... Então, tá como sessão híbrida. Eu vi que a Márcia, ela entrou online. Você também vai apresentar? Você vai apresentar? Então já então, respondeu minha pergunta. Estamos online? Já respondeu minha pergunta, então. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Vocês que vão postar o vídeo da apresentação ou a gente vai compartilhar slides? Estamos ver, acho que vocês vão ter que vir. Não, mas ela apresenta. Essa câmera aí, ela captar o movimento de quem falar, ela capta. Agora, só que a gente que está aqui mais tá aqui atrás, no caso, Márcia, vai ouvir o que a gente está falando, só que não vê. A gente tem que estar aí.
Vamos colocar as cadeiras ali, ó. É, melhor. Legal, não? As pessoas, deixa eu ver até onde a câmera tá. No cantinho mesmo. Tá, deixa eu tirar uma dúvida, professora Rafaela. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Pode falar. Eu vou compartilhar a apresentação ou vocês vão disponibilizar o vídeo que eu gravei para o grupo? Como será? Porque ontem eu assisti uma sessão e foi disponibilizado o vídeo. Aí eu fiquei em dúvida se será o vídeo ou se eu vou compartilhar a tela. Liga você, né? Olha, eu vou perguntar para todos que estão aqui presentes, porque como todos gravaram vídeos, se, né, de repente, para nós comportar para todo mundo, eu posso passar o vídeo de todo mundo. Pronto, Tá bom, a isso. gente. É até melhor para evitar problema de conexão e tudo mais. Mas fiquem à vontade, qualquer coisa que vocês decidirem, estou por aqui. Acho que você precisa pôr mais um tempo para poder a câmera pegar. Então, vou dar mais para você. Mas acho que pega aí. Agora pegou. Se você ficar em pé também, tá? Temos 4 artigos, né? Isso. Acho que só tirar o 4 bloco, né? artigos. Sabe? Que eu também tem depois também. O seu trabalho é um... Sim, parece. Social. Você é daqui de São Paulo? Sou de Janeiro. Ai, que delícia! Tá gostando? Mas eu morei 2 anos aqui, mas eu morei no interior. E agora eu moro lá no interior do Rio Grande do Sul, Nossa, que em demais. Santo Ângelo. Tá gostando? É bacana. Muito bom também, Cidadezinha né? pequena, assim, importante. Perto da fronteira. Só orientador aí. Estrada. Tem mais ou menos. Você agora está no mestrado. Tá ainda? Tô pensando. Siluna, você fez o trabalho na sua graduação. Nossa, muito bom, parabéns. Obrigado. Isso fez aí o trabalho, sei, né? Formato de artigo. Exato. Apresentável. Marcar no evento assim. Eu não tenho uma dimensão disso. Como é que é essa questão da camisa? Eu não é meu mundo. Mas leva jeito. Tá. Já pensou seriamente em ingressar. Pensando no mestrado. É profissional por isso. Se for, vai ser funcional. Vai ser mais difícil. Oi, boa tarde. Você vai apresentar o trabalho? Bom, qual é o seu nome? Ana. Qual é o seu trabalho? É o segundo. Aqui, né? Não, aparecendo aqui. Tem uma área de interesse para o outros aqui. Ah, aqui, né? Aqui. Como assim? Mudaram a sala de pessoas e elas estavam vindo aqui na sala errada. Deixa eu te falar, como você vê presencial, você prefere apresentar, colocar os slides e apresentar? Ou você prefere que a parte de vídeo que você já gravou anteriormente, né, que mandou aqui no sistema, o que você acha melhor? Basicamente, Isso aqui profissional. Oi, boa tarde, pessoal. É interessante. Tilson, Eduardo, Letícia. Vocês nos Olá. ouvem? Boa tarde, tô ouvindo. Letícia, você vai apresentar o trabalho? A Letícia deu orientador. Ah, então ela... Boa tarde. Não, eu só estou acompanhando a sessão mesmo, acompanhando o trabalho do Igor. Parabéns pela orientação, o trabalho dele está muito bom. Obrigada. Boa sorte aos apresentadores aí. Wilson, o seu trabalho é o behavior, né? Exatamente, é o behavior.
sabe das habilidades? Esses são os exercícios. Isso. Falta um minuto, falta um minuto. Pessoal, vamos começar nos apresentando, né? Acho que já estão todos presentes, que irão compor as apresentações. Não sei se vocês, né, estão capazes de me ver. Estão me vendo? Acho que sim. Bem, vocês conseguem ouvir bem? Nós que estamos aqui na sala? Vocês que estão online? Sim. Sim. Ótimo. Então, gente, boa tarde. Vamos começar agora formalmente, né, a apresentação desses trabalhos. O meu nome é Rafaela, eu vou estar aqui organizando a sessão, o tempo, ajudando aqui na discussão dos trabalhos, tá? Eu sou aluna aqui de doutorado da FEA e sou uma das voluntárias aqui da organização do SEMEAD. Espero que todos estejam gostando, né, do evento. Esse formato híbrido é um pouco mais difícil, né, de conseguir aquele calor humano, mas a gente vai tentar, o pessoal que está aqui, né, presencial, espero que vocês estejam aproveitando o máximo daquilo que o evento está disponibilizando. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que seria legal cada um se apresentar um pouquinho, né, porque nos trabalhos, quando baixa, às vezes não vem nome. Então, eu vou começar com o professor, né, que vai fazer aqui a moderação. Se apresenta, por favor. Gente, eu sei que vocês estão me vendo sentado, mas eu vou ficar em pé também, tá bom? É um prazer recebê-los. Eu sou o professor Davi, sou professor do programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, né, profissional, lá no Mackenzie. Tá? É um prazer vê-los, conhecê-los pessoalmente. Já conheço o trabalho de vocês, tá? Dei uma olhada, queria parabenizar a todos, né? Agradecer, né, Rafael, por estarem aqui compartilhando conhecimento. Sejam bem-vindos a esse ambiente para fazer pergunta mesmo, para tirar dúvida, para sentir-se à vontade para expandir o conhecimento, né? Então, é isso. Obrigado. Ambiente de conversa, compartilhar informações, para compartilhar conhecimentos. Boa tarde, tudo bem? Para compartilhar conhecimentos, informações. Espero que estejam todos, né, sentindo bem acolhidos. Sintam-se à vontade, tá? Para fazer perguntas a qualquer momento, para interromper. Enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar apresentando os vídeos, eu vou apresentar na ordem que estava lá no site mesmo. E aí, o que vocês preferem, principalmente para o professor Vivi, né? Vocês preferem que eu passe os vídeos na ordem, e aí no final nós fazemos um debate, uma conversa, ou vocês preferem que passem os vídeos um a um? Deixa um tempinho de uns 8 minutos para conversar a respeito de cada vídeo, e no final a gente deixa mais uma meia horinha para conversar, né? Refletir um pouco dos temas gerais. O que vocês preferem? Vocês que estão online, tem alguma preferência? Alguém tem alguma preferência? Senão, a gente pode... Ó, eu acho que seria interessante... vou definir então o seguinte, vou passar cada vídeo, a gente debate uns 8 minutinhos, né, conversa, vai ter aquela conversa um pouco mais filtrada de cada vídeo, e no final deixa uma meia horinha para a gente fazer uma conversa mais informal, mais a respeito dos temas gerais. Pode ser? Vamos lá. Então, eu vou começar aqui com o primeiro vídeo. Vou só compartilhar a tela. Vou compartilhar. A tela já está compartilhada. Deixa eu ver o primeiro trabalho. Bom, pessoal, então o primeiro trabalho é essas preferências temporais no contexto cultural e a relação com maquiavelismo, tá? Que é do Anderson e dos Márcios, na verdade. Eu acho que a Márcia que está aqui no presencial, é isso? Não, mas está online, então. Deixa eu ver primeiro aqui. Márcia, você está aí? Estou sim, estou aqui no virtual. Então, tá, eu vou começar a apresentação, em torno de 8 minutos, depois a gente comenta um pouquinho do seu trabalho. Tudo bem. Pessoal, vou colocar o vídeo e eu vou interromper só para saber se vocês que estão online estão conseguindo ouvir, depois eu volto do início, ok? Saudações, colegas pesquisadores. Vocês que estão online estão conseguindo ouvir?
Então, assim, Perfeito. Saudações, colegas pesquisadores. Vou apresentar o artigo Preferências Temporais no Contexto Cultural e a Relação com o Maquiavelismo. Eu sou a Márcia Figueiredo de Souza. Esse trabalho ele foi feito em parceria com o primeiro autor, Anderson José Freitas de Cerqueira, e a Márcia Jordão Brito. Temas ligados a questões sociais e culturais, sobretudo os que tratam de assuntos relacionados a comportamentos sob a perspectiva econômica, como, por exemplo, a preferência temporal, que mede o grau de paciência do indivíduo, tem despertado bastante interesse de estudiosos. Um elemento adicional a ser considerado na economia comportamental é o traço de personalidade. Especificamente, nesse trabalho, o Dark Triad, que analisa o lado sombrio da personalidade, que pode ser observado por meio da tríade narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. O maquiavelismo foi o traço de personalidade escolhido para ser explorado nesta pesquisa, dentre os três. Como problema, a ideia é tentar responder qual a relação entre o grau de personalidade maquiavélico e o nível de paciência na perspectiva das finanças comportamentais, considerando as dimensões culturais. Para tanto, vamos analisar essa relação e o nível de paciência na perspectiva dessas finanças, considerando as dimensões culturais. Como referencial teórico, nós trabalhamos com as temáticas, dimensões culturais, e nós elegemos como trabalho referência o Hofstede, que definiu 4 dimensões culturais e, posteriormente, ele elencou 5, das quais nós podemos visualizar: aversão e incerteza, individualismo, coletivismo, orientação de curto e longo prazo, distância do poder e masculinidade versus feminilidade. Uma outra temática que nós trabalhamos foi o comportamento paciente e impaciente, das preferências, das decisões temporais. E a terceira temática foi o maquiavelismo, que, de uma forma geral, tem como essência, nos estudos, né, anteriores, bem anteriores, que os fins justificam os meios. E esses indivíduos, eles acabam manifestando comportamentos como ausência de afeto nas relações pessoais, agem com falta de empatia, de emoções e preocupação com a moralidade convencional. Eles possuem também uma visão calculista da realidade, com uma tendência de sempre buscar interesses e ganhos pessoais. São bastante convincentes e resistentes à influência social e são seres, né, capazes de mudar suas estratégias diante de situações adversas e de explorar pessoas, especialmente se não houver possibilidade de retaliação. Com base nesse contexto teórico, nós elencamos 4 hipóteses, sendo a primeira: os indivíduos que possuem maior nível de individualismo tendem a ter maior nível de paciência. A hipótese 2, os indivíduos que possuem menor nível de aversão e incerteza tendem a ter maior nível de paciência. A terceira hipótese, os indivíduos que possuem maior nível de percepção a longo prazo tendem a ter maior nível de paciência. E os indivíduos que possuem menor grau de maquiavelismo tendem a ter maior nível de impaciência. Essa é a nossa quarta hipótese. Para teste dessas hipóteses e validação da parte teórica, nós usamos como método uma abordagem empírica teórica. A pesquisa foi do tipo exploratória e descritiva. Como procedimento de coleta de dados, nós utilizamos um questionário que foi dividido em 4 partes. A primeira, que mensura a influência da preferência temporal no comportamento decisório, especificamente impaciência. A segunda parte mensura o traço maquiavélico,
por meio das assertivas que remetem ao maquiavelismo que estão contidas no instrumento Dark Trade. A terceira mensura os valores culturais, com base no estudo de Hofstede. E a quarta mensura as questões socioeconômicas. A amostra dessa pesquisa é considerada não probabilística por conveniência e, no geral, foram coletadas 377 respostas válidas de profissionais que atuam com informações financeiras, tendo 12 respostas da região norte, 186 do nordeste, 26 do centro-oeste, 90 do sudeste e 62 do sul. Quanto à abordagem estatística, nós utilizamos a estatística descritiva e a regressão linear multivariada de mínimos quadrados ordinários. Como os principais resultados, de forma muito sintética, nós apresentamos aqui que quanto maior o grau de maquiavelismo, houve maior relação com decisões menos impacientes. Então, aqueles que têm maior maquiavelismo, eles tomaram decisões menos impacientes. As características culturais e maquiavélicas independem da localização geográfica, outro resultado. Os indivíduos com menor grau de maquiavelismo demonstraram ser mais impacientes em relação ao viés presente, tanto no nível individual quanto ao considerar as regiões brasileiras. E, além disso, nós consideramos e conseguimos evidenciar que o sexo feminino apresenta indícios de serem mais impacientes na perspectiva do viés presente. Esses resultados contribuem nos aspectos teórico e prático, teórico por ampliar o debate, ainda pouco explorado, de estudos entre maquiavelismo e impaciência, e prático por trazer uma abordagem comportamental e empírica que dialoga com profissionais que atuam com decisões que envolvem o nível de paciência. Por exemplo, operadores do mercado financeiro atuam com cenários dinâmicos que envolvem entradas e saídas de capital, exigindo elevado grau de controle emocional. Assim, nós finalizamos e elencamos aqui as referências que foram indicadas nesta apresentação, o Chris, Hofstede e o Nelson, e agradecemos pela atenção. Aqui, Márcia. Só desculpa, gente. Se você quiser abrir a câmera e o microfone, Márcia, fica à vontade, tá? Bem, pessoal, vou abrir aqui uns 8, 10 minutinhos, tá? Então, todos estão convidados para conversar a respeito do trabalho da Márcia. Vocês estão nos ouvindo? Preciso dizer claro. Estão todos convidados, tá? A conversar a respeito do trabalho da Márcia agora. Então, não fiquem intimidados. O pessoal que está online também, tá? Pode abrir o microfone e comentar algo naquele momento. Quer começar conversando? Você tem alguma observação a ser feita? Porque eu queria fazer. Então, tá bom. Então, vamos começar então a gente fazendo as nossas observações e a gente fecha com a professora Davi. Bem, então, quero começar primeiramente parabenizando você, Márcia, pelo seu trabalho. Trabalho muito bem estruturado, muito bem escrito. Aprendi muito lendo o trabalho, não só o seu, como de todo mundo. Alguns pontos, assim, que eu anotei, serão mais de melhora do trabalho com a intenção de ser publicado mais adiante, né? Então, seriam algumas coisas em relação à edição, à escrita. E, de repente, também fiz algumas anotações no PDF, se você tiver no e-mail, posso estar te mandando também posteriormente, tá? Agradeço. Mas, no geral, vou falar assim, mais específico, né? Que, de repente, também pode estar ajudando a outras pessoas que estão escrevendo trabalhos mesmo nesse momento. Uma coisa que eu encontrei assim, na revisão, você comenta, né? A pessoa mostra lá na revista. E em alguns momentos da sua revisão, você coloca como se os resultados que você encontrou, que como se fossem, tipo, não vou explicar agora primeiramente, mas quero falar essas experiências, como se eles fossem ampliados para uma amostra mais geral.
Em outros momentos, você já coloca, por exemplo, a nossa amostra traz indícios. Então, acho que isso é uma coisa de repente, estar deixando o texto de uma forma mais homogênea. Pegar esses pontos, né, que você colocou, como um resultado específico, mas colocar. A minha amostra traz indícios disso, não deixar assim tão explícito que realmente é um resultado absoluto, né? Sim, que ela traz ela traz indícios, né, realmente, daqueles resultados. E alguns erros de edição, e depois eu vou PDF. No geral, acho que é isso. Parabéns pelo seu trabalho, novamente. Parabéns, né, porque é muito difícil, hoje em dia a gente tem um trabalho que recebe no Congresso, então parabéns. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa antes de abrir a palavra sobre mim? Vocês também escreveram trabalhos na área, algum comentário, gostaram do tema dela? Eu achei o máximo, aprendi bastante. Todos tímidos, gente. Pode Por falar. enquanto, é o primeiro dia, vai estar todo mundo pode tirar cuidado. acho que todo mundo falando. Fala. Gente, então vamos lá. Márcia, tudo bem, Márcia? Eu acho que você Tudo já me bem. vê aí, né? Tá vendo Já aí? vejo. Vejo sim. Isso pelo teu trabalho, tá? Pelo tema, fazer menção aqui ao que Rafaela falou, o tema é bem interessante e o que é que acontece, né? Coincidentemente, ontem eu estava fazendo uma busca de outros artigos para um outro trabalho e esse tema está muito pesquisado. Interessante. É exato, tanto o Dark Tide, né? Como especificamente os aspectos do maquiavelismo. Está sendo bem escolhido aí para estar sendo pesquisado. Então, você está bem como a gente pode dizer, exato, na onda da inovação. Tá? Então, aproveita mesmo, tá? Aproveita para aprofundar esse trabalho, que é o motivo que nós estamos aqui, é fazer algumas observações que possam fazer você ir à frente, né, nesse trabalho. Porque a gente traz o artigo para o Congresso e a ideia é expor o trabalho para ele receber ali alguma sugestão, alguma contribuição que possa levar até a publicação periódica, né? Publicação definitiva. Só algumas observações mais técnicas, algumas coisas mais aplicadas lá no texto. Então, lendo o teu trabalho, primeira observação que eu ia fazer, eu trouxe aqui anotadinho, tá? Trabalhos, o texto do teu problema de pesquisa, né? Aquele que aparece já diretamente no resumo, ele precisa de um pequeno ajuste, né, Márcia? Pequeno ajuste pelo seguinte, eu já entrando na sugestão, né, porque eu verifiquei que houveram a repetição de maquiavelismo em 2 momentos no texto, então acho que existe a possibilidade da gente mexer nessa estrutura para deixar mais direto. Em qual medida, né, você pergunta, a sugestão seria, em qual medida o maquiavelismo é percebido no indivíduo, tá, situado em um ambiente social, demográfico e cultural. Foi a sugestão, não sei se faz sentido para você, tá? Mas eu penso que você pode já querer investigar, né, você já pode mencionar que a proposta do seu trabalho é em qual medida o maquiavelismo, já no contexto da Dark Tide, todo aquilo que você já sustentou no seu trabalho, ele pode ser percebido no indivíduo. Até o momento, eu não retiraria esse situado, foi o que realmente eu não vi como retirar do seu trabalho, mas você pode pensar também em tornar mais específico esse, em que ambiente, né? Seria um ambiente corporativo, né? Seria um ambiente de segurança da informação, algo mais voltado a tornar isso mais específico, eu acho que você poderia trabalhar nisso. Tá? Outra coisa que eu identifiquei foi nas hipóteses. Eu não consegui encontrar, né, você não trouxe para as hipóteses o maquiavelismo, que é o ponto central do seu trabalho. Então, foi uma dúvida para mim, onde é que o maquiavelismo ele aparece nas hipóteses, né, das hipóteses do estudo? Então, eu acho que você poderia encontrar uma forma de trazer o maquiavelismo como ponto central do seu estudo para as hipóteses, né? Em que momento esse maquiavelismo pode ser percebido, de que forma, né? Isso pode ser encontrado nas hipóteses. Márcia, fique à vontade para falar, tá? Eu estou dando pitaco aqui do seu trabalho, mas fica à vontade para... Depois eu faço os comentários, fique tranquilo, tá ótimo. Até porque eu sou a terceira autora do trabalho. Então, fique à vontade, pode tecer todos os comentários, depois eu vou complementar aquilo que você falou, Tá bom. que
Depois também eu vi algumas coisas e realmente a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, pode ficar à Cara, vontade. ajuste é aquela história, né? Não só Márcio, mas todo mundo. Enfim, todo trabalho vai precisar de ajuste. Tá? A gente uma hora está avaliando, outra hora vai ser avaliado. Então, nosso trabalho precisa de sempre de ajustes, e que bom que precisa de ajustes, né? Se Sim, tivesse perfeito, então parava por ali. Né? eu sempre digo Então, para o meu Márcio, aluno assim, que trabalho pronto é o trabalho publicado. Enquanto ele não está exato. publicado, ele carece de ajustes, de De melhorias. ajuste. Isso Até aí. publicado, né, Márcia? Se a gente, ao que a gente tem publicado, se a gente for refazer, a gente com certeza vai mudar alguma coisa. Né? Exatamente. Até quando publica, a gente já vê que poderia fazer diferente. É isso aí. Fique à vontade. Pode ficar à vontade. Ok, então vamos à terceira observação. Vamos à terceira observação. Tá? Que aí é o seguinte, em relação ao seu objetivo. Tá? O objetivo que foi trazido para o texto do artigo não foi o mesmo do resumo. Então, isso daí dá para ajustar. Né? São questões de texto que a Fela já tinha falado, né? Então, alinhar esse objetivo para ficar padrão no trabalho. E reforçar a relevância prática do estudo de vocês. Né? Qual a relevância prática? Você identificar aspectos. Você identificar aspectos do maquiavelismo, né, em um indivíduo, né, você fez esse levantamento, tá? Mas isso daí em relação ao processo decisório, em relação à escolha do investimento, em relação à seleção de carteiras, ações do indivíduo dentro da corporação, qual o impacto disso? Né? Em relação à prevenção de fraude, mitigação de risco. Então, algum ambiente que vocês possam escolher para relacionar, para deixar isso explícito, que a identificação dos aspectos, vou chamar de aspectos, tá? A identificação de características, melhor dizendo, do maquiavelismo no indivíduo, ele tem um impacto em tal e tal área da corporação, em tal e tal área, isso reforça a relevância prática do estudo, tá? E aí eu coloquei algumas sugestões, né? Seria melhorar o processo decisório, você identifica esses aspectos para melhoria do processo decisório, para assegurar decisões mais assertivas, né? Para até controlar essa característica comportamental, né? Então, foram alguns desses pontos que você pode escolher, né? Vocês, no caso, podem escolher para reforçar a relevância prática do estudo de vocês. Tá bom, Márcia? É isso. Para o seu trabalho, queria falar mais, né? Mas, infelizmente, o tempo nos limita, então esses foram os principais pontos assim, que eu trouxe para a gente discutir. Tá certo? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelas observações. Eu vou compartilhar com os colegas. De fato, o que você colocou, eu já tinha até identificado agora quando fiz a revisão final, né, que a gente, quando vai apresentar, eu não sabia muito bem a forma como seria, eu já ia fazer algumas implementações dentro do próprio trabalho, algumas modificações em termos de redação de texto mesmo. Em relação à questão de revisão textual, isso realmente vai acontecer. Isso é um ponto que a gente precisa realmente, esse alinhamento entre o problema de pesquisa e o objetivo também. Às vezes, alguma palavra, ela realmente modifica todo o contexto. As contribuições também, especialmente práticas, gostei muito das suas considerações, que pode nos dar muita luz, né, para desenvolver isso. Eu sou meio suspeita em falar de maquiavelismo. Minha tese é pautada na parte do Dark Triad, e aí eu venho desenvolvendo vários trabalhos, e aí alguns trabalhos com parceria, e esse foi o caso, né, dos colegas terem me convidado para participar nessa jornada, nessa área. A gente tem realmente só uma hipótese que fala sobre o maquiavelismo, que é a quarta hipótese. Na verdade, o foco dos colegas não era tanto maquiavelismo, então eles deram maior ênfase às outras temáticas, que foi as dimensões culturais, a parte das preferências temporais, né? Principalmente levando em consideração a questão de curto e de longo prazo. Então, só colocou realmente uma hipótese, que é a hipótese 4, que relaciona o maquiavelismo com a atitude de impaciência, e, na verdade, assim, aqueles que são mais maquiavélicos, eles são super estrategistas, e, por conta disso, eles não demonstram as fragilidades dele, então, eles
meio que mascaram, né, as atitudes, e aí a gente viu que realmente só para confirmar aqui, só um minutinho. Quanto maior o grau de maquiavelismo, menor a decisão com impaciência, então eles são mais, duram mais, eles se controlam, então é algo que você colocou aqui, embora a gente não consiga controlar muito bem personalidade, mas a gente pode, pelo menos, fazer com que o outro reconheça algumas características, algumas atitudes, e que, pelo menos, consiga segurar um pouquinho para não causar nenhum Amenizar os prejuízo. efeitos, né, do comportamento, principalmente Exatamente. em relação à decisão. Esse trabalho de vocês, ele traz luz para o processo decisório. Isso. Porque dentro do comportamento é a variável de peso dentro da decisão. Então, se vocês conseguem identificar essa relação de paciência, através da impaciência, o maquiavelismo através da impaciência, isso daí já é um ponto para dar para se trabalhar para amenizar o impacto na decisão. Isso, e tem poucos trabalhos ainda relacionados, foi difícil até para a revisão de literatura, Exato. mas vamos em frente. Eu agradeço as considerações e passo a palavra para os próximos colegas. Obrigado. Parabéns por ficarem dentro do tempo. Não precisei cortar você. Pois é, isso é difícil para mim. Não é? Parabéns, Márcia, novamente. Eu vou agora compartilhar o segundo trabalho. Que é o do Wilson. Acho que ele está, na verdade, online, certo? Exatamente. Por isso que eu não estou aí com vocês. Poxa, agora tem que participar do café online. Exato. Uma pena. Olá, meu nome é Wilson Ikeda e juntamente com o professor Dr. Denis Forte trabalhamos em um estudo em finanças comportamentais encriptativos. Identificamos paradigmas utilizados em artigos publicados ao longo dos últimos anos para propormos um eventual paradigma alternativo. A pesquisa em finanças pertence quase que exclusivamente ao paradigma positivista. A maior parte das pesquisas em finanças é baseada em modelos matemáticos, e o mundo financeiro é composto por entidades estáveis, tangíveis e externas ao observador. Porém, o paradigma positivista não é a única fonte de conhecimento em finanças, e podemos ampliar o escopo da pesquisa combinando esse paradigma com outros como o interpretativismo. Nós sabemos que o mercado de criptativos tem atraído a atenção da mídia e da academia devido à crescente volatilidade de preços e volume de transações. E que as pesquisas combinando finanças comportamentais e criptomoedas têm mostrado uma tendência crescente. As finanças comportamentais ela combina economia, finanças, comportamento e psicologia cognitiva com o objetivo de explicar por que os investidores se envolvem em decisões não racionais. Estudos nesse campo podem ser a abertura para o caminho da diversificação de paradigma em finanças. Esse estudo visa responder à seguinte questão: qual o paradigma predominantemente utilizado no estudo do comportamento dos investidores em criptoativos? O positivismo tem como pressupostos a lógica, a medição e a utilização do raciocínio dedutivo. O pesquisador é um verificador de teorias e hipóteses. Os valores pessoais, juízo moral do pesquisador devem estar ausentes, através da adoção de métodos e procedimentos claros, estruturados e quantitativos de pesquisa, com cuidado de se utilizar uma linguagem pessoal. Esse pressuposto da separação clara entre a realidade e o observador é alvo de muitas críticas, pois as teorias financeiras necessariamente desempenham um papel sociopolítico. O interpretativismo, com ontologia de sujeito-objeto e epistemologia construtivista, pode ser uma alternativa, pois o pesquisador não é neutro e o uso da primeira pessoa é permitido, e os métodos de pesquisa são essencialmente qualitativos. Cada paradigma define uma estratégia de pesquisa que seja logicamente coerente ao fenômeno a ser pesquisado. Tipos distintos de percepção e compreensão são gerados, e esses insights, por qualquer abordagem, são, na melhor das hipóteses, parciais e incompletos. Dessa forma, o pesquisador pode ter ganhos importantes ao refletir sobre a natureza e os méritos de diferentes abordagens. A nossa metodologia se baseou primeiro na seleção de artigos nas bases de dados Web of Science e Scopus, utilizando as palavras-chave referentes a criptativos e finanças comportamentais.
Depois excluímos artigos que não estavam relacionados ao tema e também artigos duplicados. Utilizamos a ferramenta Bibliometrix para identificar a evolução dos temas no tempo e no espaço e a influência entre os autores. Depois fizemos a leitura de cada artigo selecionado para a identificação do paradigma e do tema abordado. À direita, os senhores veem o resultado do nosso processo de busca através das bases de dados Scopus, que resultou em 53 artigos selecionados, e a Web of Science com 49. Com a união dessas duas bases, excluímos então 41 artigos duplicados, resultando em 60 artigos no total. Desses 60 artigos, nós fizemos a leitura dos abstracts e excluímos uma publicação que foi considerada inicialmente como um artigo, mas era o conteúdo de um relatório de conferência, ficando então com 59 artigos. Desses 59 artigos, 19 estão nesse quadro da esquerda, em que estão listados os autores mais produtivos e destacamos o professor Marcelo Klotz, da PUC do Rio de Janeiro. À esquerda, os senhores veem a clusterização feita através do BiblioShine, no qual se identifica 3 grandes clusters. O primeiro, o papel do Bitcoin dentro das criptomoedas e no mercado como um todo, as bolhas especulativas geradas pelas criptomoedas e o efeito manada dos investidores. À direita, os senhores veem a distribuição desses temas dentro desses 59 artigos e também da evolução ao longo dos anos. Vocês percebem que o efeito manada representa 42%, enquanto o sentimento representa 20% e o comportamento 15%. No efeito manada, se busca investigar a existência do movimento que surge quando os investidores abandonam suas informações e crenças para imitar seus pares. Dos 25 artigos, 23 foram escritos em primeira pessoa, utilizando técnica predominantemente de cross-sectional absolute deviation e os dados obtidos de forma por amostragem. O sentimento vai buscar examinar se as emoções, sentimentos e atitudes comportamentais podem ou não ter um papel significativo na previsão de retorno de investimento em criptomoedas. Dos 12 artigos, 11 foram escritos em primeira pessoa. A técnica predominante foi a regressão linear e os dados obtidos de forma amostral. Já o comportamento vai visar entender as características dos investidores e fatores contributivos para a decisão de investimento. Dos 9, 6 foram escritos em primeira pessoa. E as técnicas utilizadas foram de regressão linear e cross-sectional absolute deviation, com dados através de questionários e amostragem. A influência vai examinar a influência da confiança, notícias, eleições e outros fatores no comportamento dos investidores na tomada de decisões em criptomoedas. Dos 4 artigos, 1 foi escrito em primeira pessoa, diversas técnicas utilizadas e amostragem e também questionários foram fontes para esses artigos. A intenção vai buscar investigar fatores que influenciam a intenção de investimento e adoção de criptomoedas. Dos 4 artigos, 1 foi escrito em primeira pessoa. A técnica predominante foi o modelo de equação estrutural, e com os dados obtidos através de questionários. O risco vai estudar os efeitos da volatilidade das criptomoedas. Dos 3 artigos, 2 foram escritos em primeira pessoa, utilizado o questionário e a amostragem. E, por fim, a relação que analisa a correlação e comportamento de preço entre as criptomoedas. 2 artigos, ambos foram escritos em primeira pessoa, com dados por amostragem. Dos 59 artigos, 13 foram escritos de forma impessoal, fato que é inesperado sob a rígida observação positivista. Mas todos os artigos apresentam ontologia realista, epistemologia objetivista com lógica hipotético-dedutiva, aparente ausência do pesquisador no processo de pesquisa, uso de análise estatística e coleta de dado primário ou secundário, diversas técnicas matemáticas. Assim, pode-se concluir que todos os artigos selecionados apresentam uma abordagem positivista. O paradigma interpretativo, por assumir que a realidade social é resultado das interpretações subjetivas dos indivíduos, pode ser uma boa alternativa ao positivismo e, como exemplo, no tema sentimento, pode-se procurar entender, através de entrevistas, como os investidores enxergam e lidam com os desafios de mercado volátil, como das criptomoedas. Esse estudo mostra que há espaço para abordagens alternativas ao positivismo e o uso de lentes adicionais ao do positivismo pode ampliar o universo do conhecimento. Essas são as referências utilizadas para essa apresentação.
Agradeço a presença de todos, já vou me antecipando, agradecendo também aos comentários, e desejo a todos um excelente SEMIAT. Temos um estudo em finanças comportamentais. Isso. Deixa eu só. Wilson, pode abrir esse microfone? Você nos ouve, né? Sim, eu ouço vocês. Ótimo. Então, parabéns, Wilson, pelo seu artigo. Riquíssimo, principalmente por conta de várias ferramentas utilizadas ali no meio. Aliás, acho que uma ótima leitura para todos que estão aqui. Vai fazer, de repente, futuramente, uma revisão de literatura. Tem uma parte metodológica. Então, por conta do tempo, vou abrir já para os comentários do pessoal. Quer começar? Alguém que não, certo? Pode. Vontade. Você não tem fé. Não, pode ir. Se acha que eu vou falar demais, eles não dá tempo para ele. Só falar. Porque eu vi que já são sempre. Posso fazer? Boa tarde, Wilson. Quem fala é o Flávio, um ex-colega aí do Mackenzie. Posso pedir, por favor? Pra ir aqui? Por causa da câmera, Tá. acho que ele não consegue Sim, te Que ver. apareceu. Isso. Aqui do meu ladinho, ó, também aparece. Ó. Quando fala, ela capta. Tá. Para falar, né? Isso. Wilson, eu estava dando uma olhada no seu trabalho, principalmente na sua apresentação. Não ficou claro para mim a necessidade de você estudar, porque o artigo foi escrito em primeira pessoa. Essa é a minha primeira questão. Acho que era legal você explicar para a gente, talvez elucidar um pouco melhor. Legal, Flávia, bela questão. Dentro do fundamento teórico que eu procurei, e isso daí foi um trabalho feito na disciplina da professora Malu, em teoria, na questão de teoria organizacional, nós estamos discutindo a questão de que o paradigma positivista, ele procura ser isento, neutro, e procura, então, até na parte da escrita, a tendência que o pesquisador deveria escrever em terceira pessoa, não colocaria eu. E dessa forma, então, isso daí também era uma maneira de tentarmos identificar se o pesquisador estava pensando com a lente positivista ou não. O fato é que, como nós vimos no estudo, a grande maioria dos estudos, embora com o paradigma positivista, ele utiliza muito do nós, eu, em vários aspectos, mas isso foi capturado ao longo da pesquisa. Sabe que agora, refletindo, será que também não tem aquele aspecto cultural, o local onde o artigo foi escrito? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos essa cultura de escrever em pessoal. Agora, escrevendo em inglês, meio que está mudando um pouco a cultura. Estamos começando a mudar um pouco. Mas percebendo assim, os artigos mais antigos, percebo que aqui é essa cultura, né, mais pessoal da escrita. Você tem razão, Rafaela. Depende muito da cultura, e principalmente se você pegar que a maior parte dos artigos são escritos em inglês, existe muito da questão do I. Bem, efetivamente precisa do pronome, né? Então, muitos dos pesquisadores ou utilizam I ou utilizam we, né? Então, de fato, isso também tem esse ponderamento que deve ser feito e não foi capturado nas minhas explicações. O termo positivista abre para mim várias interpretações. Talvez eu seja um pouco, né, abrangente demais na questão. Eu queria que você clareasse também para mim, para poder entender qual espectro de positivismo. Eu não percebi isso no trabalho, tá certo? É por isso que eu estou te perguntando. Qual espectro, assim, qual é a visão de positivismo que você está dando para esse trabalho? De fato, não era essa intenção de nós fecharmos a questão de
o positivismo de uma maneira ou de outra, né? Era mais para se definir se a bandeira ou se o pensamento utilizado pelo pesquisador estava seguindo essa questão, esse paradigma. Então, a gente sabe que, dentro da administração de empresa, nós temos vários paradigmas possíveis de ser utilizado, né? Então, a ideia desse artigo em particular era mostrar que o paradigma utilizado via de regra, e aí foi 100% dentro da minha amostra, capturado principalmente na questão de finanças, que é positivismo. Poderia ter usado interpretativismo, simbolismo, interacionismo simbólico, a teoria crítica, o pós-modernismo, teria várias outras possibilidades, mas que, efetivamente, o que a gente capturou é que todos eles utilizavam o paradigma positivista. Beleza, obrigado por hora. Tem Então, por isso. Não, mas foi ótimo, Flávio. Sim, Flávio, muito obrigada. obrigado. Fica à vontade. Já me desce um pouquinho. Pessoa Ikeda, eu acho que eu lembro, é do Mackenzie, né, pessoa? Sim, Sim, Mackenzie. sou da Mackenzie. Pessoa Ikeda, lá do grupo do CCSA, lá. Eu sou o professor Davi, lá do PPG-CFE, Consoladoria de Finanças. Isso é uma honra ter estar aqui discutindo com o senhor acerca do seu trabalho, que é bastante interessante. Tem uma eu posso dizer, uma contribuição teórica, né, que está se tornando até escassa nos trabalhos hoje. Trabalho que busca trazer essa evidenciação da percepção, a sustentação teórica do trabalho, levantar esse painel. Isso é bem interessante. Já é o ponto aí de diferencial do trabalho do professor Ikeda. Professor, eu acredito, pegando o gancho de Flávio, quando eu li o trabalho, para mim, ele teve a cara mais de um trabalho bibliométrico, não, com isso não reduz o mérito do trabalho, entendeu? Só que, pelo que o senhor falou agora acerca da ideia que concebeu o trabalho, de buscar identificar qual a estrutura de pensamento dos autores, se positivista ou outra vertente, eu achei isso bem interessante, e isso pode ser bem reforçado lá com o propósito do texto. Não só parecer que ele se situou em levantar aspectos bibliométricos dos artigos, mas é essa ideia que vocês podem reforçar, que dá o diferencial. Como aqueles indivíduos que estão escrevendo os trabalhos estão pensando. Isso é bem interessante. É o que dá vou usar esse termo para a gente entender, a pegada empírica do trabalho, dentro mesmo da proposta bibliométrica que ele foi executado. Então, muito boa essa questão aí. Eu acredito que, se vocês se apegarem a essa ideia, vai ainda fortalecer bem mais, porque é um aspecto inovador muito grande dentro da proposta. Você entender como quem está gerando a escrita pensa, deságua, abre caminhos para a gente compreender como quem está no mercado atua. Né? E aí, eu sei que meu tempo está bem curtinho, só uma sugestão para propostas futuras, né, se fizerem sentido para vocês. Direcionar, eu coloquei aqui boas as conclusões bibliométricas, a etapa da descoberta, de buscar sustentação teórica, foi alcançada com sucesso, né, de encontrar, levantar o contexto, e agora, se for do interesse de vocês, partirem para a investigação empírica, verificar, tentar testar aí na execução quem está no mercado, como é que pensa também. Se você tem esse levantamento bibliométrico de quem escreve, quem executa, quem está lá atuando, como é que ele pensa? Será que vai se comprovar essas três vertentes do manada, né, o efeito manada, aqueles três que vocês colocaram? Foi manada, foi especulação, né, bolha especulativa, e teve um outro, não estou lembrando agora. Foram três. Tem intenção. Intenção. Será que no mercado a gente identificaria esses três grupos? Né? Então, eu penso que a gente poderia abre caminho para uma pesquisa empírica nesse sentido. E aí você já tem toda a primeira etapa.
para uma boa publicação aí em periódico, por sinal. E reforçar essa questão da relevância prática do estudo no sentido de que, né, como esse paradigma pode impactar o comportamento do investidor também é uma vertente. Além dessa, que eu recebi seu feedback agora na sua explicação, tem essa que eu sugeri agora e tem uma outra que é relacionar isso que vocês encontraram no processo decisório, até na amenização desses efeitos, na amenização dos efeitos desses eventos no mercado, né, o rebanho, enfim. Essa que vocês selecionaram, tá? E eu coloquei, um caminho poderia ser um outro caminho, direcionar o impacto dessa proposta de um novo paradigma, que eu identifiquei logo de cara se vocês queriam falar, que parabéns pela maneira como apresentaram isso, estava na catálogo, na leitura dos 5 primeiros livros do texto. Então, é direcionar o impacto dessa proposta para melhorar, de repente, o processo decisório do investidor relacionado a questões comportamentais e tudo mais, tá? A ideia aqui é realmente só contribuir se quiserem levar à frente o trabalho. Parabéns, professor. Prazer imenso, viu? Obrigado, professor Davi. Muito obrigado. Quer fazer um comentário? Fica à vontade. Bem, primeiro agradecendo todos os comentários que recebemos, realmente isso enriquece bastante a nossa pesquisa, o nosso trabalho, né? E vamos capturar tudo isso e revisitar. Agora, tem um ponto que o senhor falou, professor Davi, que fala sobre essa questão de bibliometria. De fato, ele começa, o trabalho começa pela toda a questão bibliométrica, e a gente utiliza muito da técnica que a professora Maria Luísa Teixeira, ela coloca no artigo dela em 2018, quando ela fala do quase bibliometria, né? Porque o quase que ela fala que tem algumas situações que não serve para nós, administradores, nós que trabalhamos nessa linha, tem algumas coisas como as leis de lógica, ZIF, Price, que são boas, são legais e tal, mas que efetivamente não seriam especificamente para a nossa área, né? E aí ela, então, defende exatamente os caminhos que eu trabalhei. Na verdade, eu trabalhei em função dos caminhos que ela recomenda, né? E chegamos nisso e depois partimos para essa questão de temáticas de cada estudo, né? Visando ter essa confirmação ou não do paradigma, né? E é excelente a sua sugestão de dar continuidade depois para ir efetivamente para o mercado, né? Porque aqui nós estamos trabalhando na teoria, encontramos isso, vamos ver na prática o que a gente poderia encontrar, isso realmente faz todo sentido. Obrigado. Professor Ikeda, esse trabalho de vocês tem bem cara de periódico, tá? Então, assim, ele começou, você já tem 50% do processo, e levando isso para o mercado, acho que vocês conseguem fechar uma publicação aí definitiva rapidamente. Obrigado. Parabéns. Parabéns, professor Wilson. Normalmente seu trabalho está bem estruturado, já percebe uma certa maturidade. Exato. Até na questão da linguagem, né, de perceber que já está inglês, está prevendo aí uma publicação em periódico. Bem, vou encerrar aqui por tempo, tá? No final a gente resgata as coisas. Eu vou apresentar agora aqui o trabalho da Rayana, Bruno, Diana e Fábio. Acho que vocês estão presenciando, né? Saudações, meu nome é Rayana, sou mestranda no programa de pós-graduação em administração da UFES em Mossoró, Rio Grande do Norte, e juntamente com meu colega Bruno Silva e os professores doutora Liana Nobre e doutor Fábio Nobre, desenvolvemos o trabalho cujo título é Dias de Tormenta, Relações entre a crise política do 7 de setembro e o mercado financeiro. A preocupação dos teóricos sobre o comportamento dos preços das ações é antiga. Teorias nessa temática foram desenvolvidas com destaque para a hipótese da eficiência de mercado, que defende que os preços das ações refletem todas as informações disponíveis. Com a evolução dos estudos, passou-se a se ter a noção de que o desempenho de ações
no mercado financeiro está sujeito também a efeitos não justificados racionalmente, tais como tendências de comportamento dos investidores. Com isso, a conduta dos investidores também passou a ser alvo de diversos estudos. Somado a esses dois fatores, na conjuntura atual, são inúmeras as opções de fontes de notícias e informações que os investidores possuem para tomarem suas decisões. Fontes online de acesso fácil, rápido e que são atualizadas praticamente em tempo real. No Brasil, o início do segundo semestre de 2021 foi marcado por diversas notícias que geraram um cenário de instabilidade política. Se tratava de notícias relacionadas com o presidente da República, na tentativa de realizar alterações no sistema eleitoral brasileiro, estabelecendo o retorno do voto impresso, como também notícias em que o presidente proferia ataques à democracia e à autonomia dos poderes. Esse conjunto de acontecimentos ocorreu ao longo de meses, tendo como seu ápice um manifesto do presidente da República e seus apoiadores, realizado no 7 de setembro, com o intuito de intimidar os demais poderes. Considerando essa conjuntura, essa pesquisa se propôs a analisar a relação entre a quantidade de notícias de autoridades políticas e o sentimento do investidor, repercutido na flutuação dos preços das ações, a fim de identificar até que ponto as notícias veiculadas nas mídias sociais afetam as flutuações dos preços das ações listadas na B3. No referencial teórico, explanamos sobre o efeito das notícias sobre o retorno das ações, abordando sobre como os mercados de capitais são sensíveis a diversos anúncios, sobre como os reflexos das notícias são percebidos no comportamento dos investidores e apresentamos como os estudos recentes vêm tratando a temática. Sobre o método, a pesquisa se classifica como quantitativa e descritiva com a utilização de dados secundários. Utilizamos os seguintes dados: o indicador SMIL, Small Cap, o IDIV, Índice de Dividendos, o IBOV, Índice Bovespa, o dólar comercial do mercado à vista, o Risco Brasil e as notícias dos principais jornais online, que são a Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão, por se tratar dos jornais com maior número de assinantes em 2021. Dessa forma, nosso estudo possui duas dimensões de análise: a quantidade de notícias. Elas foram coletadas por meio do banco de dados Wayback Machine, que possibilita que as páginas dos jornais online sejam acessadas na forma em que se encontravam em determinada data. A segunda dimensão é o sentimento do investidor, avaliado por meio das variações dos indicadores de mercado. Eles foram coletados por meio dos bancos de dados Economática e IPA-Data. Em relação ao período de investigação, 59 dias, ele abrangeu a data em que foi identificada a primeira notícia sobre o ato, até o 7 de setembro, o nosso marco zero, e utilizou o mesmo quantitativo de dias após a data-chave. Os testes paramétricos aplicados aos dados foram o de Shapiro-Wilk, a correlação de Pearson, análise de conglomerado, o teste TD-Student e o teste de Levene. Por meio do teste de correlação de Pearson, apuramos que o SMIL, IDIV e IBOV apresentaram forte associação positiva entre si, ou seja, a ocorrência de variação em um afetou no comportamento dos demais no mesmo sentido. Já o dólar, ele demonstrou forte correlação positiva com o Risco Brasil. A quantidade de notícias apontou ser correlacionada de forma moderada e positiva com o IBOV. Já a correlação entre a quantidade de notícias com o dólar e com o Risco Brasil demonstrou ser moderada e negativa, ou seja, o IBOV tendeu ao crescimento na medida em que as notícias aumentavam e o inverso ocorria com o dólar e o Risco Brasil. A correlação entre a quantidade de notícias com o SMIL e com o IDIV demonstrou não ser significante. Em seguida, realizamos a análise de conglomerado. Nela, identificou-se a projeção de dois clusters. Os dois grupamentos identificados estão relacionados com os dias que possuem mais notícias, em média 48 notícias, denominados dias de tormenta, e os dias que possuem menos notícias publicadas, em média 16, os dias de calmaria, conforme expresso na tabela. Posteriormente, aplicamos o teste de Levene e, em seguida, analisamos o valor de saída do teste TD-Student. A partir dele, identificou-se diferenças estatisticamente significantes entre os clusters na variável IBOV, dólar e Risco Brasil. O teste mostrou que, em média, nos dias de tormenta, o IBOV exibiu volume
de negociação superior aos dias de calmaria. Quanto ao dólar e ao risco Brasil, eles apresentaram um valor superior nos dias de calmaria em relação aos dias de tormenta. Por outro lado, o SMIV e DIV não ostentaram diferenças significantes entre os grupos. Nessas imagens, podemos visualizar bem o comportamento das variáveis em relação aos grupos dias de calmaria e dias de tormenta. O dólar e o risco Brasil tendiam à queda nos dias de tormenta, quando havia maior volume de notícias. Já o IBOV exibiu maior volume de negociação. Os resultados encontrados nesse estudo apontam que o comportamento do Ibovespa, somado à correlação negativa entre a quantidade de notícias de um lado e o dólar e o risco Brasil de outro, são achados que se distanciam da teoria dos mercados eficientes, corroborando com outros estudos que identificaram que o investidor reage de modo mais exacerbado a notícias ruins do que a notícias boas, sugerindo que o investidor não é fundamentalmente racional e ratificando as teorias defendidas pelas finanças comportamentais. Com isso, podemos chegar à conclusão de que há indícios de que a difusão das notícias, alvos do estudo, repercutiram de forma moderada no comportamento dos investidores. Essas foram as referências citadas na apresentação. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Você quer vir para casa? Você está apresentando? Nossa. Só para ali, Sempre que não é todas as coisas dela. Não fala alguma coisa para me explicar? Oi. Bem, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Pessoal, eu vou abrir aqui o tempo, tá? Para a gente começar a discussão do trabalho dela. Alguém está presente de alguma coisa? Quem está online? Começar? Alguma coisa? Não. Claro. Parabéns pelo trabalho. Você já ouviu falar do professor Andrew Lowe, do MIT? Ele tem uma teoria muito legal, que eu, inclusive, estou tentando difundir ela, que é uma alternativa a imposto de mercado eficiente, que são os impostos de mercado adaptativos, HMA. Ele coloca nessa teoria que o mercado não é eficiente, ele força isso, ele fala, olha, os pressupostos da teoria do mercado eficiente são muito difíceis de serem colocados em prática. Então, ele diz o seguinte, olha, na verdade, a teoria que eu proponho é que o mercado se comporta em ciclos. Isso vai, assim, ó, na veia do seu trabalho. Então, talvez, assim, realmente, comprovou, pós-mercado eficiente. E aí que entra, para mim, a questão da discussão, assim, aonde veio a sua contribuição? Porque a gente bater na imposto de mercado eficiente, já tem um monte de gente e você comprovou quando há diferença no imposto, né? Bem que assim, o mercado já falou, não, isso está claro para a gente, né? Então, qual é a contribuição? Então, talvez trazer à luz dessa teoria, eu acho que vai ser mais interessante, porque aí você vai ver o seguinte, olha, existem esses ciclos. Então, os estudos futuros é identificar quão será provável o próximo ciclo. E aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, que o professor Altman, que foi meu orientador, fala muito isso, que as crises são cíclicas. Então, em algum próximo momento, é muito provável que haja uma crise. Então, muito risco, eu vou recuar, né, e vou para o mercado de renda fixa, por exemplo. Eu acho que é uma coisa muito legal de você trabalhar, vai te abrir muitas portas aí. Inclusive, esse professor é fantástico. Eu não sei qual nível de estudo você está, mas é uma oportunidade de trabalhar com alguém desse patamar que é maravilhoso. Bom, do mais, excelente trabalho.
Esse trabalho ele foi fruto da disciplina do mestrado. E foi meu primeiro contato assim, com as finanças comportamentais. Eu fiquei apaixonada até, conhecia. E agradeço as contribuições. Assim, por causa do tempo, a gente nem teve como explorar tanto quanto a gente gostaria. A gente não avaliou tão bem as notícias, assim, qualitativamente, poderia ser uma opção, verificar o sentimento, em palavras que continham ali naquela notícia, mas por causa do tempo, a gente conseguiu entregar esse trabalho, mas agradeço. Né? Isso. Eu te entendo. Obrigada. O pessoal fica à vontade, falando alguma coisa. Agora, Nayara. Rayane, né? Quase um pouco na sua comunidade. Eu sou de uma pessoa. Olha, vizinhos. Gosto muito, inclusive. Deixa eu te dizer, a sua, você já falou, porque eu iria sugerir aprofundar a estrutura das notícias, porque como você está querendo analisar um aspecto intrínseco do indivíduo, que é a questão do sentimento, então, entender como a estrutura da informação pode influenciar o comportamento é bem interessante. Daí você já tem medo para quando quiser levar o trabalho à frente, né? Mas aí os pontos são os seguintes, né? Você colocou no momento, de que maneira as notícias, foi uma pergunta que eu faço, né, a vocês, porque me gerou um questionamento, né, de que maneira as notícias influenciaram, né, o comportamento do investidor. Porque a pesquisa dele, você me corrige se eu entendi errado, tá? Já que a pesquisa identificou que não houve, né, esse impacto significativo entre a quantidade de notícias publicadas e o índice, o SMEOL, né, e o IDIV, não houve. Né? Não houve, então, não houve relação significativa entre as notícias e esses índices. Então, como que influenciou o comportamento do investidor se não comprovou que houve mudança desse... Pois é, foram 5 indicadores, né, que a gente escolheu trabalhar, os small caps, que foi uma surpresa para a gente, que ele é mais volátil. Isso, exato. Né? E não identificou diferença, independente do dia, se tinha muita notícia ou não, ele não variou, e também o IDIV, que a gente esperava não haver diferença por ser, se tratar de empresas mais consistentes, assim, eles pagam bem, independente de qualquer variação do mercado, eles ficam mais difícil de que variem, sabe? Porque agora, assim, a diferença que a gente percebeu foi justamente no volume de negociação na Bolsa de Valores, o risco Brasil e o dólar. Nessas outras duas, não. São indicadores mais acumulados, mais informação, vamos dizer assim, mais uma amplitude maior, né, de informação. Talvez pode ser um efeito acumulado dentro da perspectiva dos ciclos lá que o Flávio falou. Já um efeito acumulado de outros eventos que impactam aquilo, não especificamente aquele evento do dia. Você está entendendo? Os tratados, o indicador que tem informação mais ponderada, mais vasta, ele traz mais informação do Ibovespa e outros. Esse impacto pode não ser decorrente do 7 de setembro, mas ali se apenas mais um, dentro de um acumulado que já vinha outros eventos que já surtiam efeito dentro do índice. É um caso a se pensar. Mas é uma outra observação, né, aí são realmente só na tentativa de fazer vocês refletirem, porque acredito que vocês querem levar esse trabalho à frente, né? À frente. Então, no objetivo foi falar de mídias sociais. Vocês falaram de mídias sociais. No resumo, coletivos sociais. Globo, Estadão, 4. Né? São 3 jornais. Foram 3 jornais, identificado 4. Lá. Tem algum a mais, então. Identificado 4. Então... Globo, Estadão e Folha de São Paulo. Tá. Aí o que é que acontece? Então deve ter visto um a mais. Aí o que é que acontece? Isso daqui abre espaço para uma outra maneira, um outro caminho que pode ser utilizado para o trabalho de vocês, nesse sentido. Porque você sabe que há um impacto sobre o sentimento. Você fala de sentimento do investidor, há um impacto diferente entre
o que a notícia dos coletivos sociais, a notícia que eles emitem e a notícia que a rede social ela compartilha, o que é colocado na rede social. Então, de repente, pode ser um caminho e esses impactos são diferentes. Então, um caminho diferente que vocês podem seguir no trabalho é mensurar o impacto trazido pela informação via coletivos sociais, via redes sociais. Twitter, de repente. Né? Twitter pode existir muitos trabalhos, inclusive eu, Rayane, que já mexe com essa questão da relação Twitter via movimentações do mercado, entendeu? Só acrescentar, aproveitar o gancho aí, que tem uma coisa importante, um asterisco grandão para você prestar atenção, é o seguinte, o Brasil, em torno de 60% a 70% dos investidores são gringos. Eles não leem texto em português. Então, olha lá, até o professor Ikeda lá está confirmando. Então, essas notícias, talvez, possa ser um ponto fraco que um revisor venha criticar seu trabalho. Né? De você, o Twitter, por exemplo, nós conseguimos captar, porque você tem o mundo inteiro ali para captar sentimentos. E talvez as notícias seria interessante você também pegar o efeito internacional, que é publicado em inglês. Uma forma de você comparar, tá? Uma forma de você comparar essa informação por duas vias. Isso, tá? que é Não só interessante por um lado. comprovar que só saber que notícia brasileira já dá o mesmo efeito. Tá? Excelente contribuição. Não só por um lado. Quando se fala de sentimento, o que mexe no sentimento? A informação mexe diretamente no sentimento do investidor. E é importante mapear por onde esse investidor está. Faz essa ponderação aí de coletivos sociais, mídias sociais. Até, e além disso, o texto que já pode ser feito para agora, tá? E aí, eu tive dúvida, dizer assim, dúvida seria a palavra que eu vou usar para a gente refletir, comportamento ou sentimento do investidor. Né? É necessário alinhar isso no trabalho. Por quê? Porque o comportamento ele pode ser mensurado mediante ações executadas via mercado. O sentimento tem que aprofundar mais isso daí, além de ações. Né? Além de ações, que seria a movimentação dele via retweets, né? Via curtidas compartilhadas, a maneira com que ele expressa-se em relação a essa notícia pode te ajudar a aprofundar esses sentimentos. De fato, aquela ação que ele tomou lá no mercado, ela é decorrente de como ele se sentiu mediante a informação que chegou para ele. É como se tivesse uma etapa anterior à ação. A ação você vê o comportamento, mas anterior à ação, que é o sentimento que gerou aquilo, aí você caminho, dá uma sugestão que dá. Seria você verificar como ele se comportou ao se deparar com a notícia. Tá? Foi uma forma que eu fiquei refletindo, né? Acerca do trabalho, para ver como é que poderia te ajudar, né? Tá? Porque pelas ações você revela mais comportamento do que sentimento, né? E aí uma coisa que eu coloquei também para vocês pensarem. Vamos pensar em investidores institucionais, por exemplo. Que aí foi exatamente o que Flávio falou. Será que ele está se formando mesmo pelo Globo, Estadão, Folha? Tá? Será que não há outro aspecto informacional que pode ser mais usual para esse grupo de investidores do que, entendeu? Esse que você, de fato, quis pesquisar no trabalho. Então, vale refletir aí sobre isso. Vocês pensaram aqui. Os jornais a gente escolheu com base no dado que a gente acessou no portal de comunicação que informava que eram jornais mais assinados. Sim. Foi com base nisso que a gente fez essa seleção, mas Vocês tentaram pesquisar um estudo em que outros estudos que trouxeram que comprovam essa informação de que esses investidores se utilizam dessa... Não. Fica também a sugestão aí para vocês, sabe? Porque eu vou dizer, já é uma experiência minha, e um trabalho que eu fiz sobre essa questão de como as atividades de divulgação influenciam os investidores institucionais. E dentro das próprias divulgações corporativas de comunicado ao mercado, projeções de lucro,
não, em relações com investidores, uma empresa, por exemplo, ganhar um prêmio de RI como a melhor, essas 3 atividades elas não têm tanta influência na decisão do investidor institucional, né? Então, veja, a informação de caráter técnico, vinda da corporação para fora, não influencia tanto a decisão deles. E o que dizer, então, de informações que circulam na mídia? Vale a pena dar essa verificada, entendeu, Raiane? Só para fins de aprofundamento do trabalho, porque é algo bastante, é um tema bastante pesquisado, principalmente relacionado à questão de ser investidor, que também é um tema bastante, eu posso dizer, como disse Rafaela, na crista da onda, segmento do investidor está bombando aí no bom sentido, então vale a pena vocês aí aprofundarem, seguir em frente e sucesso, tá? Na caminhada. Vou passar os meus colegas, falar alguma coisa? Pergunta do tempo, vou só passar para o próximo trabalho, mas parabéns pelo trabalho. Depois eu queria o e-mail de todo mundo. A gente fez algumas observações, depois a gente pode fazer. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Queria que continue seguindo a publicação. Eu vou apresentar aqui o próximo. Agora para... Igor, a Letícia e para você, né? Olá, meu nome é Igor, sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, juntamente com a professora Letícia, elaboramos o artigo Contabilidade Forense como Instrumento de Combate à Corrupção, um estudo sobre a atuação do Perito Criminal Federal na Operação Lava Jato, fruto do meu trabalho de conclusão de curso. Após a conclusão do curso, fui aprovado em concurso público e hoje ocupo o cargo de agente de Polícia Federal. Nas últimas décadas, o Brasil passou por diversos escândalos de corrupção e fraudes em licitações, envolvendo políticos, grandes empresários e ocupantes de cargos públicos. Fatos que foram evidenciados através das investigações realizadas pela Polícia Federal, culminando na Operação Lava Jato, que teve a sua primeira fase deflagrada em março de 2014. Ainda nesse sentido, é importante frisar que o Brasil ocupava a 96ª de 180 posições no ranking do Índice de Percepção da Corrupção da organização Transparency International, que é o principal indicador de corrupção do mundo. Dado esse cenário, no contexto político-econômico brasileiro, é evidente a necessidade da existência de um profissional especializado nesses tipos de crime, refletido pelo perfil profissional do perito criminal da área 1, que precisa ser formado em ciências contábeis ou ciências econômicas. Dessa forma, o objetivo principal do estudo é descrever a atuação do perito criminal federal na instrumentalização dos processos de combate à corrupção por ocasião da Operação Lava Jato. É necessário descrever o aporte teórico do artigo, que foi dividido em 3 partes: a contabilidade forense, o perito criminal federal e a perícia e a prova pericial. A contabilidade forense está relacionada à análise de fatos contábeis e financeiros envolvidos em questões judiciais, onde são aplicadas técnicas de auditoria e de investigação. E a sua finalidade é produzir provas e auxiliar a autoridade judiciária na tomada de decisão nos processos relacionados a crimes de natureza econômica. Em relação ao perito criminal federal, ele é um profissional responsável pela materialização da prova do crime. O provimento do cargo se dá através de concurso público. É uma atividade de natureza policial, ou seja, ele possui as prerrogativas de um policial e, além disso, a sua atividade ela goza de autonomia técnica, científica e funcional. Em relação à perícia criminal contábil, Sá descreve ela como sendo a que visa servir de prova para esclarecer o juiz sobre os assuntos em litígio que merecem seu julgamento, objetivando fatos relativos ao patrimônio aziendal ou de pessoas. Já a prova pericial é descrita por Jesus como sendo a forma objetiva de conhecermos a verdade de um fato, a veracidade de um feito ou a real percepção de um objetivo, de um objeto ou coisa examinada. Em relação à metodologia, a classificação da pesquisa se enquadra como sendo qualitativa, descritiva, documental e levantamento.
Além disso, foi feita uma entrevista semi-estruturada com 2 peritos criminais federais, que foram responsáveis por confeccionar laudos durante a Operação Lava Jato. E também foi feita uma análise dos laudos periciais contábil-financeiros emitidos pela Polícia Federal no bojo da operação. E, por fim, foi feita uma triangulação entre o conteúdo da entrevista, dos laudos periciais e do aporte teórico. Quanto à análise dos dados, é necessário contextualizar a Operação Lava Jato, né? Por que o nome é Lava Jato? Porque, inicialmente, era utilizada uma rede de postos de combustíveis e lava-jatos, né, para movimentar e lavar os recursos ilícitos de uma determinada organização criminosa, que era inicialmente investigada. E ao falar sobre lavagem de dinheiro, é necessário expor o ciclo da lavagem de dinheiro, né? O ciclo da lavagem de dinheiro ele começa na acumulação ilícita de capital, que a gente chama de infração penal anterior. É necessário um crime anterior para se caracterizar a lavagem de dinheiro. A partir desse momento, inicia-se o primeiro estágio, que é a colocação desse dinheiro no mercado financeiro. Depois, passa-se a ocultação desse dinheiro, né, que é o distanciamento dos recursos ilícitos. E, por último, a integração, que é quando ocorre a disponibilização dos recursos de maneira lavada, limpa, né? Em relação à descrição dos laudos de perícia, o objetivo do primeiro laudo é investigar e identificar as origens e destinos de recursos públicos movimentados, né, de maneira irregular, através de licitações fraudulentas por grandes empresas envolvidas na Operação Lava Jato. O objetivo do segundo laudo era analisar vestígios e provas materiais de diversas empresas que tinham relação com a Petrobras, e esses dados eles eram frutos de quebra de sigilo fiscal das empresas investigadas. E também ele envolvia movimentações financeiras internacionais do Grupo Odebrecht. E o objetivo do terceiro laudo era verificar se havia relação entre um sistema de contabilidade paralela, que era mantido um sistema integrado de gestão empresarial, e a reforma de um sítio na cidade de Atibaia, em São Paulo. Em relação à atuação do perito criminal, pode-se afirmar que as principais atribuições são realizar exames periciais em locais de crime e em instrumentos utilizados para a prática do crime também, né? O início da perícia geralmente se dá por provocação das autoridades policiais ou judiciárias. São usadas diversas ferramentas e sistemas, né, como o SIMBA, o SPED, o IPED. E a área mais demandada geralmente são as questões de análise das licitações, exames na contabilidade de pessoas jurídicas e também movimentações bancárias de pessoas físicas. Quanto à relevância da contabilidade na produção de provas, é importante ressaltar as palavras do perito, que ele afirmou que a corrupção anda de mãos dadas com a lavagem de dinheiro. E, nesse sentido, as informações contábeis e financeiras elas ganham um especial relevo, né, no rastreamento desses recursos. Quanto à descoberta de crimes utilizando informações contábeis e o embasamento de denúncias pelo Ministério Público, importante ressaltar também o que o perito informou ali, né, que embasou o laudo 2311, ele embasou uma denúncia oferecida pelo Ministério Público contra um político de grande evidência na época. Para finalizar a apresentação, é necessário expor que, à medida que o crime expande seu poderio intelectual, se utilizando da contabilidade de forma deturpada, a fim de ocultar os seus crimes, os peritos se revelam verdadeiras armas do Estado na proteção do patrimônio público, que deve ser utilizado para concretizar as metas e planos de governo em prol da população que mais precisa. É o Igor, né? É você. Claro, Igor, eu acho que a câmera está te pegando. Só fala alguma coisa. Oi. Não tá. Não tá vendo? Não. Fala de novo alguma coisa. Oi. Porque a câmera não tá fixa ali. Se eu quiser Sim, ir pra lá. daqui a pouquinho, ó. O pessoal te conhecer, eles estão lá e
Fala alguma coisa agora. Oi. Agora vai, aí. Oi. Agora vai. Gil, primeiramente, parabéns, Igor. Antes, pessoal, não sei se todos estão aqui, mas o Igor comentou que foi o trabalho da graduação dele, então, nós que já passamos por isso, tivemos um esforço tremendo, né? Terminar a graduação, conseguir fazer um artigo e enviar para o Congresso, então, parabéns pelo mérito. Eu vou abrir aqui os comentários para todos, sintam-se acolhidos para comentar, falar alguma coisa, aprendi bastante no seu trabalho. São todos convidados a comentar agora. Podem abrir os microfones que estiverem online, quem estiver presente, se quiser comentar alguma coisa também, fiquem à vontade. Fica à vontade para você. Rafael, você não quer falar sobre ela? Eu disse, não, chega, eu sou da Bíblia. O senhor fala demais? Não, porque eu sou da Bíblia, que a experiência é muito melhor. Né? Você até como eu de fora. E parabenizar, viu, Igor? Você, a professora Letícia, né? Já aqui também com a gente acompanhando pelo trabalho, é como fazer juiz do que a Rafaela falou. Terminar o nosso TCC de graduação e já colocar a cara a tapa, né? Isso é legal. Significa dizer que você tem um longo caminho aí. Tem um caminho promissor pela frente. O caminho é esse, que eu disse que você possa, né? Estar no próximo evento já com algum trabalho produzido dentro do seu mestrado, e depois vem o da dissertação, e depois o da tese, por aí vai. Não para. Não para. Não para. Então, o caminho é esse. Parabéns. E observações do seu gostei, contabilidade forense, né? Minha formação é computador, né? Eu sou graduado, mestre, doutor em contabilidade. O que é contabilidade? Meu Deus do céu. Mas, aí eu vi quando eu contabilidade forense, que legal. Que legal. Fui professor de perícia contábil durante muito tempo, na graduação. Que legal, hein? Aí peguei assim, separei lá para fazer umas observações recheadas. Brincadeiras à parte, Igor. Fazer algumas observações do mesmo padrão aqui que a gente já tem feito, contribuindo aqui com os trabalhos. Tá? Não vou se diz, né, Rafaela? Para melhorar o trabalho. Né? Isso, não vou. Você já conseguiu para o Congresso agora. Exato. A ideia é colocá-lo à frente. Tá? A ideia é colocá-lo à frente, pensar aí nos próximos passos que você vai dar até chegar no período. Né? Então, o seu trabalho, né, eu já comecei com um questionamento. É difícil, né, pensar no papel do perito criminal federal além do que estabelece o ofício normativo. Então, eu acho que vocês podem... Depois eu entendi qual era a proposta de vocês. Acho que vocês podem mexer no texto para deixar mais evidente a maneira como o perito criminal ele percebe, a percepção desse perito criminal, tá? Na execução de procedimentos dentro da ação pericial. Porque se você vai se concentrar apenas em descrever, se você vai... se o seu trabalho, a proposta vai ser apenas descrever o papel do perito, você ali não está conseguindo ir além de uma proposta mais abrangente. Tu está entendendo, Igor? Tu está entendendo o que eu estou falando, né? Porque se você vai apenas descrever, a norma já diz o que o perito deve fazer, como o perito deve se portar dentro da atividade pericial. Então, eu penso que para dar uma característica de mais cientificidade e além, dentro da estrutura que vocês já apresentaram, a percepção desse perito em relação o que eu coloquei aqui foi a instrumentalização, que é exatamente o que você já separou, a instrumentalização dos processos de combate à corrupção. No caso da Lava Jato, daria um tom mais científico. Você está entendendo? Além da descrição. Mas isso é uma questão, como eu estou te falando, seu trabalho é ok, não estou reduzindo o método de trabalho, você chegou, maravilha. Mas agora é o próximo passo, como a gente tem feito aqui. Então, eu vi que vocês fizeram entrevistas e analisaram relatórios periciais. Então, você já tem aí dados, inclusive metodológicos, você já tem ações metodológicas que vão auxiliar somente nessa mudança de enfoque. Em vez de descrever como ele se portou diante do processo pericial, seria vocês analisarem a percepção desse perito dentro das execuções dessas ações, desse processo. Tá? Então, eu coloquei aqui,
existe uma norma, né, como o perito deve se conduzir, vocês devem ir além disso, porque a norma já está lá, é normativo. É nossa profissão, contador, ele é regulada. Então, tem lá o código de ética do contador que vai me dizer como é que eu devo agir. Mas como eu estou agindo em relação ao código de ética, aí é que dá para vocês aprofundarem nessa ideia. Não sei se os demais concordam. Com essas faz sentido. Tá? Porque uma saída para a gente fazer pesquisa quando o ambiente é muito regulado é exatamente como eu lido com esse ambiente regulado. Como eu me posiciono, como é que eu interpreto, como é que eu percebo. É uma saída. Isso aí fica essa sugestão para a sua vida, né? Para a sua vida acadêmica, como pesquisador, tá? Então, é uma saída. Aí uma sugestão, né, para tornar o problema de pesquisa de vocês mais pesquisável, eu coloquei entre aspas, né, seria qual a percepção, tá? Qual a percepção de peritos criminais federais acerca da instrumentalização dos processos de combate à corrupção por ocasião da Lava Jato? Né? Vocês iriam analisar a percepção dos peritos dentro desse processo. Tá? Então, aí traz uma contribuição ainda maior, além daquelas que vocês já conseguiram, tá certo? Conseguir já alcançar. Né? E é totalmente viável, porque você já entrevistou, já analisou o relatório, então é só mudar um foco. Tá? Sobre os resultados, né, eu fui lá nas considerações finais, o que me chamou a atenção, que é como eu falei, né, a gente quer falar demais, mas o tempo é tão limitado. Então, tem que pegar os pontos mais assim, latentes, para a gente não perder a nossa conversa da tarde de hoje. Então, muito daquilo que você concluiu, a norma ela já disse que tem que ser assim. Então, se você ir além, mostrando a percepção dele em relação àquilo, vocês conseguem comprovar muito mais coisa além daquilo do compliance, né? Além da conformidade. Tá? E aí, qual a relevância? Né? Chamar a relevância desse trabalho. Em vocês entenderem qual a percepção desse perito no processo da instrumentalização, que é o primeiro passo na condução de todo o processo, na conclusão de alguns eventos achados, vocês podem estar sugerindo ali melhorias, modificações no comportamento, nas ações, ou até inclusive na própria norma ou regulamento do perito, para que isso melhore a própria função pericial. Né? Melhore ou, enfim, diversifique dentro do processo. Então, é uma relevância prática. O trabalho de vocês promete. Tá? Promete dele. Tá bom? E é isso. Acho que do que foi visto dentro do trabalho de vocês, né? Porque modificando, atendendo a essas sugestões explicadas que eu dei aqui, toda a parte metodológica vocês podem ampliar, né? Trazer mais peritos se conseguir, trazer mais entrevistas, analisar mais relatórios, ampliar esse escopo da amostra de vocês, tratando-se de uma pesquisa quadro, você consegue. Essa questão dos relatórios aí, ela fica mais restrita em relação a... Porque geralmente isso vai ser incidido, né? Justiça. Então, eu pesquisei, eu procurei na internet, fontes abertas, né? Mas que hoje eu tenho acesso, eu não posso simplesmente colocar no trabalho. Evidenciar no trabalho. Exatamente. Não tem como fazer isso. Foram 3 laudos apenas contábeis. Né? Eu achei de outras áreas, mas contábil financeiros, eu fico muito restrito a essa questão. Aí você pode ampliar as entrevistas, tá? Você amplia as entrevistas e você deixa a análise de relatórios como uma etapa da triangulação. Você não faz como você triangula, né? Os resultados do indivíduo, os achados com o indivíduo via entrevista e aquilo que é escrito, né? Você tem entrevista, talvez seja difícil por conta do público específico, né? Hoje eu tenho acesso mais, mas na época não tinha. Hoje eu já conheço mais gente, já tenho gente lá. Aí fica mais fácil, mas a época... Então, você ainda ir mais além, né? Daquilo que você já deu um grande passo agora do seu TCC. Parabéns. Sucesso e siga em frente. Não para por aqui não, tá? Verdade, para por aqui não. Porque você já deu um grande passo aí, já deu sinalizou bem com o seu TCC, segue em frente, que é garantia de sucesso, né, Rayane? Garantia de sucesso. É isso. Rafael, obrigado, viu? Bom, pessoal, chegamos aqui. Aliás, primeiramente, eu quero agradecer, parabenizar todos, porque conseguimos
deixar os 4 trabalhos dentro do nosso tempo, né? Maravilha, fico feliz de ter alcançado essa meta. Parabéns, professor Davi. 7 anos. Parabéns, professor Davi, né, pela sua experiência, a ótima contribuição. Acho que todos aqui, né? Acho que falo por todos quando digo que aprendemos muito com o senhor e todos aqui. Nosso amigo acabou saindo, mas acho que ele também contribuiu muito, depois vou agradecer ele. Pessoal que está online, vocês querem abrir o microfone, querem comentar alguma coisa nesses momentos finais? Fiquem à vontade. Suiqueda. Eu só queria realmente agradecer e parabenizar também a organização do SEMEAD por trazer temas tão interessantes numa sessão, né? Aprendi bastante. Parabéns, Márcia. O trabalho de vocês assim de abrangência nacional é muito legal. Esse tema de maquiavelismo, tudo é bastante instigante. A Rayana, com a questão dos jornais, das informações desses dias de tormenta e dias de calmaria, né? Muito bacana também. Acho que valeria também, de repente, uma reflexão sobre a questão de, efetivamente, o gerador da mensagem não é os jornais e as revistas, né? Eles são meros transmissores e a notícia, hoje em dia, ela não depende exclusivamente dessas mídias, pelo contrário. Então, talvez tratar também como consequência, mas porque a gente se captura bastante essa questão das tormentas versus calmaria. Eu achei bem interessante esse estudo. E também parabéns, Igor, né, pelo brilhante TCC, né, e eu tenho certeza que esse tema de perícia contábil traz uma importância muito grande, como a sua apresentação, o seu artigo mostrou. Continue assim. Obrigado. E obrigado a todos, professor Davi, muito obrigado pelas contribuições, realmente isso nos ajuda bastante, como sempre, né? E obrigado, Rafaela, por toda a mediação e por toda essa sua gentileza. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Parabéns pelo seu trabalho também. Trouxe um desafiador, tá? E nos mostrou aí como devemos fazer para publicar em periódicos, tá certo? Exatamente. Adorei as ferramentas, eu fui procurar Bioshine, aprendemos muito. Muitos insights, né, pessoal? Acho que essa diversidade de teorias, de temas, é muito legal para discutir. Acho muito legal. Pessoal que está online, alguém quer comentar mais alguma coisa? Os minutos finais, fazer os encerramentos? Professor Davi, quer comentar mais alguma coisa? Só agradecer. Vocês nós aprendemos demais, professor Davi. Eu que aprendi mais com vocês. Obrigado, né, a todos. A Rayane, o professor Iqueda e a Flávia, a Márcia, né, por terem permitido, né, a gente saborear esse trabalho de vocês, né, ter aprendido aí, compartilhado esse ativo intangível, como a gente chama na contabilidade, né, para amortização a muito longo prazo, tá certo? Obrigado, gente. Que ótimo, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos, espero que vocês estejam gostando muito do SEMEAD, aproveitem bastante. Aqui para quem está online, eu deixei no chat. Isso, eu deixei aqui no chat, tá? Para vocês fazerem a avaliação da sessão. Então, deixem a avaliação. Aqui eu vou deixar meu e-mail também, fiquem à vontade posteriormente. Quiserem me conhecer a pé, contato com algum professor, estou à disposição, tá? Também temos aqui, para quem está online, né? Tem a sala do networking, vou deixar aqui disponível. E para quem está presencial, nós temos o nosso café. Espero que quem está online, no ano que vem, venham tomar café com gente. Que é muito bom o nosso café, né? Não é verdade, gente? Acho que é a melhor parte disso. Bem, brincadeiras à parte, acho que é isso. Quem está aqui presencial também, puder depois entrar na agenda, fazer a avaliação do chão, porque depois, né, a validação da presença na sessão será por meio da avaliação. Então, todos que avaliaram, a gente já sabe que está presente. Ok? Gente, muito obrigada, gratidão. Desculpem qualquer coisa, porque é a minha primeira sessão híbrida, então a gente caminhou assim, né? Para atender a todos, espero ter conseguido... né, não deixar ninguém de fora, ter recepcionado todos, sintam-se todos muito bem recepcionados, sejam sempre bem-vindos aqui à FEA, tá?
Mesmo depois do TMAD, venham conhecer, estamos à disposição, e eu acho que é isso. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, vou encerrar a sala do Zoom, vou encerrar aqui a sala também. O pessoal do Zoom estão convidados a participar do Network Online, o pessoal daqui está convidado a participar do nosso café aqui no SEMEAD. Tchau, gente, prazer, até a próxima. Oi, gente, obrigada. Tchau, Márcia, tchau, Fábio.